do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, que no meio dos tesouros da vossa sabedoria elegestes 3 hierarquias de anjos, e as expusestes numa ordem admirável acima dos céus, que disposestes com tanta beleza as partes do universo. Vós, a quem chamamos, a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, e o princípio supereminente, dignai-vos, derramar sobre as trevas a minha inteligência, um raio de vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla obscuridade na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai minha palavra e derramai dos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificar meu estudo, dirige o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, sejam então todos muito bem-vindos a esta aula chamada de Arquétipos e os Contos de Fada. Deixa eu só conferir quem está aqui novamente. Temos alguns pais participando hoje também, sejam muito bem-vindos. Bom, pessoal, vamos lá então. Esta aula é uma aula bastante especial, porque é o último assunto que nós podemos ver, que nós podemos explorar dentro da língua portuguesa. Na verdade, este assunto não se limita simplesmente à língua portuguesa. Ele é um assunto que abrange propriamente qualquer língua, porque estamos falando de literatura. Mas quando falamos de arquétipos, estamos a falar sobre o último nível, a última camada de interpretação que nós podemos fazer dentro de uma obra. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é um assunto difícil. Então, o meu trabalho, o meu desafio, foi transformar o assunto super difícil, que só se vê lá nos últimos semestres de uma boa faculdade de letras, aqui para vocês. Por isso que eu uni um assunto, o último assunto, que é o assunto mais, assim, não vou dizer que é o mais difícil, mas, assim, é o mais complexo, com um assunto que é o mais simples, chamado de contos de fada. Certo? Então, nós vamos explorar estes dois temas que estão interligados, tá bem? Esta aula vai ter a duração, se Deus permitir, de apenas 1 hora, tá bem? Vou tentar não passar tanto do tempo. É um assunto que nós poderíamos ficar aqui horas e horas. Dá para fazer um curso completo só sobre arquétipos. Então, para aqueles estudantes que estão aqui, que já são mais avançados na literatura, assim como os professores que já se debruçaram sobre este assunto, saibam que eu não vou abordar aqui a teoria aprofundada de Jung, de Carl Jung. Eu não vou abordar isso. Eu fiz de uma maneira um pouquinho mais fácil para que todos possam entender, certo? Então vamos lá. Arquétipos e os contos de fada. Primeira coisa que nós temos que nos perguntar, o que são os arquétipos? Nós temos uma palavra grega, na verdade, a junção de 2 palavras. Arquê significa estrutura, princípio, origem, fundamento, aquilo que estava lá no começo, arqué, estrutura, princípio. E tipos, que é a forma, é um molde, é o tipo, né? Tipo, modelo, a forma, a impressão. Então, é como se nós tivéssemos aqui uma certa forma originária, uma certa forma que já estava lá no princípio do mundo, ou propriamente algumas formas que já estavam contidas em Deus, para que vocês possam entender. É disso que nós vamos falar. Também podemos dizer que é uma espécie de padrão simbólico comum às sociedades. Como assim? Vocês vão entender, primeiramente, este conceito de padrão simbólico. Eu vou explicar por meio de figuras, tá bem? Que, na verdade, funcionam como um alimento da imaginação humana. A nossa imaginação é alimentada por imagens, certo?
Nós imaginamos, ou seja, ato de imaginar. Como vocês já sabem, o ato de quê? De formar imagens, certo? Só que essas imagens que nós formamos dentro da nossa mente, dentro do nosso intelecto, possuem uma certa forma, uma certa estrutura. Tá bem? Claro que nós podemos imaginar um elefante cor-de-rosa, nós podemos imaginar o quê? Uma abelha falante, nós podemos imaginar animais engraçados, animais tristes, nós podemos imaginar pessoas, mas enfim, mas na história, quando nós aplicamos uma história, quando nós imaginamos esses personagens, por mais malucos que eles possam parecer, sempre vai ter um padrão. E é isso que nós vamos falar, destes padrões que aparecem. Tá? Também, nós temos algumas, é como se nós pudéssemos, como se nós pudéssemos gerar formas eternas, ou se não, se nós não geramos formas eternas, é como se nós as processássemos no nosso cérebro. Ou seja, estamos processando o quê? A ideia de amor, a ideia talvez de, muitas vezes, de solidão, né? Uma ideia de heroísmo, uma ideia de benevolência, de caridade, né? De transformação de uma situação para outra. Nós temos aqui, nós estamos trabalhando com algo chamado de... Podem anotar, caso queiram anotar, ajuda bastante a entender, tá? Nós estamos trabalhando aqui com algo chamado de movimento. Movimento. Poderíamos fazer uma aula tratando sobre o movimento em Aristóteles, o movimento e a inércia em Aristóteles. Eu não vou aprofundar muito no assunto, mas já desde a Antiguidade Clássica, desde os filósofos até os dias atuais, até o que a gente entende por literatura, sempre vamos ter como fonte de interpretação o movimento. Marquem isso, tá? Essa palavra aqui, movimento. Como assim? Eu vou explicar depois sobre o movimento. Nós vamos ter aqui um paradoxo ou uma oposição entre movimento e inércia. Inércia, para quem não sabe, é algo que está parado, né? Algo que está parado, estático, né? Parado. No entanto, que tudo que nós temos na criação está em movimento. No entanto, que o primeiro movimento, segundo Aristóteles, é o próprio Deus, não é? O primeiro, ou seja, quem provoca o primeiro movimento é Deus, né? O primeiro motor inicial. Então, pense nessa ideia de movimento. Bem, isso vai refletir também dentro da própria literatura. Depois, processando essas formas eternas, ou pelo menos entendendo como elas funcionam, nós vamos ter aqui na nossa imaginação certos modelos. Modelos de quê? De personagens. Tem três pontos, né? Podem ser personagens, podem ser situações, momentos, né? Algo mais relacionado ao tempo, e também modelos de experiências. Ou seja, toda experiência não é única, não é individual. Quer dizer, né, vamos imaginar um aluno que estuda, chega na hora da avaliação e tira uma nota baixa e se decepciona e não sabe lidar com aquele sentimento. Mas vocês não percebem que vários alunos já passaram pela mesma experiência? Ou podemos pegar uma experiência de alegria. Quem nunca de manhã acordou, abriu a janela, ouviu algum passarinho cantar e ficou muito alegre e não sabe explicar o porquê? É uma experiência que todos nós passamos em algum momento. Ou não sei, talvez eu vou pegar algo mais particular para vocês verem como é incrível essa questão. Experiências coletivas. Foi feito um estudo que agora eu não trouxe esses dados, né, do estudo, porque o meu objetivo também não é fazer uma aula, não é fazer um doutorado, não é fazer uma aula provando, tá? Mas de fato, foi feito um estudo que analisaram determinadas pessoas em diversos países, né? Então tinha lá o grupo A,
o grupo B, o grupo C, o grupo D e assim por diante, né? Então, vamos dizer assim, o grupo A era do Japão, o grupo B é da Rússia, estou só colocando como exemplo, o grupo B dos Estados Unidos e o grupo D da Espanha, né? Enfim, pegaram aqui alguns países e observaram que, independentemente da sociedade que a pessoa está inserida, a maior parte dessas pessoas, se não todas, quando chegava no domingo à noite, sentia uma certa tristeza. Vocês já sentiram isso? Chega domingo à noite, parece que tem alguma coisa, não sei, pode ser o dia mais feliz, mas parece que tem alguma coisa. Será que não é uma preparação? Porque na segunda tudo começa novamente, ou seja, arquétipo, vocês estão, entre aspas, sentindo, experimentando um determinado tipo de arquétipo, o arquétipo da transformação, né? Você sai, parece que agora tudo começa novamente. Será que é porque na segunda temos aulas, ou trabalhamos, ou tem essa melancolia, não é? Às vezes não é uma tristeza assim de chorar, mas é uma melancolia, uma coisa estranha, né? Que curioso, que curioso. Não é só você que sente isso, não é só, né? Em determinado país, não é porque é o Brasil, né? Não é porque só você vai ter aula na segunda. Às vezes a gente nem tem nada na segunda. Às vezes aí a gente pega, acorda de manhã na segunda e o dia é maravilhoso. E aquilo passa. Aí chega terça, quarta, quinta, quando chega na sexta, parece que, sexta-feira é o dia da alegria, né? Porque vai ter sábado, tudo mais. Claro que isso é explicado porque eu tenho ciclos, né? Então, sábado é o dia do descanso, ou domingo, propriamente, né? Mas, enfim, e a humanidade vai passando por esse ciclo, esse ciclo, esse ciclo. Parte da maturidade emocional e intelectual é perceber, pessoal, que, na verdade, este sentimento de domingo não faz o menor sentido. Nós podemos primeiro aceitá-lo, realmente, eu sinto isso, ok. E agora nós podemos transformá-lo em algo bom, porque, né, não tem sentido. Tá, o que vai acontecer na segunda? Né? O que vai acontecer na segunda? Né? O mundo vai acabar? É porque você tem uma aula? Mas é tão bom ter aulas, né? É tão bom estudar, é tão bom, né? Poxa, iniciar a semana novamente, aprender coisas novas e tentar levar muito para esse lado. Enfim, a maior parte das pessoas passa por isso. Algumas não. Algumas não. Tem alguns alunos comentando, eu não tive nada disso, né? Então, que bom, pessoal, isso é muito bom, né? Por exemplo, a Bia comentou, o Sávio também, né? Eu nunca tive, a Marie também, né? Quando não tem nada de segunda, fico feliz no domingo. Daí é o contrário, né, Marie? Quando é segundo, quando não temos nada na segunda, aí o domingo fica, né? Enfim. Mas tudo bem. É uma experiência que é bastante comum entre os seres humanos, tá bem? Pronto, padrão simbólico. Nós vamos trabalhar aqui com alguns padrões. O que é um padrão simbólico? É um símbolo que é comum a todas as sociedades. Tá? Então, independente de qual civilização você for, até mesmo nos povos indígenas, tá bem? Até mesmo nos povos indígenas, nós temos aqui um padrão que é comum. Eu só vou desativar o chat nesta explicação, tá bem? Depois eu abro, certo? Então, o que seria esse padrão simbólico? Pessoal, toda sociedade, toda civilização, toda cultura tem o quê? Coloquei um sapinho aqui, né? Mas é o herói. Toda civilização tem um herói. E é interessante, né? Porque esse herói sempre vai estar representado por ser um líder, por ser corajoso, por fazer uma espécie de. Olha que palavra interessante. O herói é aquele que salva. Salva a princesa, salva uma vila, ou salva o mundo, a humanidade. Mas tem aqui um aspecto de quê? De salvação. Será por quê, né? Será porque o herói tem aspecto de salvação? Ah, quem que vem à nossa cabeça, senão o próprio Deus? Não é? Aspecto de salvação. Adiante. Nós temos também um aspecto muito forte, que é o aspecto do rei. O rei, né? Ou seja, a figura do rei. O rei é aquele que guia, a gente pode colocar assim, que guia, que é escolhido por Deus, né?
ele é escolhido, que tem autoridade, a gente está aqui falando de autoridade, estamos falando aqui de uma figura que tem nobreza, que tem as virtudes reunidas para guiar um determinado povo, um rei. Por isso que a monarquia é algo natural ao ser humano, assim como é natural para as abelhas, assim como é natural para algumas espécies. A monarquia é algo natural. Você vê a monarquia na natureza e é de fato algo natural ao ser humano. Você, inclusive, os países que ainda possuem monarquia são aqueles países que têm o índice de qualidade de vida melhor do que as repúblicas, né? Ou seja, né, tem um certo... Enfim, não vou entrar neste assunto, mas, enfim, nós temos aqui a figura do rei. A figura do rei, no entanto, não é totalmente boa, no sentido de representar somente bondade, somente... Não, o rei também representa um certo aspecto que depois nós vamos explorar um pouquinho mais. Temos o herói, temos o rei, temos o mentor, né, também chamado de o velho sábio. Geralmente esse velho sábio é representado pelo professor, pela figura do professor. Aqui no caso tem aqui é um desenho, né, em que nós temos aqui como professor a coruja, representando a própria Minerva, né? Ou seja, nós temos aqui o Palas Atena, representando a sabedoria, né? A coruja é o símbolo da sabedoria. Então, o velho sábio, o mentor, né, tem sempre esse aspecto. Toda a sociedade tem um velho sábio, tem um mentor, aquele que guia, aquele que ensina, certo? Também, um outro arquétipo, ou símbolo arquetípico, é o da criança, né? A gente chama assim, em latim, puer, é o arquétipo do puer, é o arquétipo da criança, é o arquétipo infantil, daquela criança que representa, geralmente, a inocência, por vezes, a ingenuidade, por vezes, é o aprendiz, aquele que precisa aprender alguma coisa, né? O novato, né? Inocência, ingenuidade, aprendiz, né? Aquele padrão que, pronto, todo mundo, né, consegue identificar isso aqui, seja numa tribo indígena, seja na Malásia, seja no Tibete, seja no Japão, seja na Índia, seja na Austrália, seja em qualquer lugar do mundo, você vai ter esse símbolo da criança, principalmente nas histórias. Um outro padrão que aparece é este aqui, é um dos principais da literatura, também conhecido como bobo da corte, como Joker, como o trickster, a gente chama em inglês de trickster. Trickster é aquele que faz a pegadinha, né, que brinca, que é o que a gente estava falando na terça com a turma de literatura, o próprio Cupido, né, faz esse personagem, né, essa representação, né, o trickster, é aquele que assume a pegadinha, que sempre está fazendo alguma coisa, né, ali para atrapalhar, ou às vezes para ajudar também, pode tanto ajudar quanto atrapalhar. Então estamos falando aqui do bobo da corte, o que mais? Nós estamos falando aqui do Coringa do baralho, né? Que tanto ajuda quanto atrapalha os demais, né? Aquele que do nada muda, né? A história muda, né? Digamos, o final do jogo, né? O trickster. Enfim, né? E nós temos aqui o arquétipo muito forte, que é o arquétipo da mãe, o arquétipo materno, a figura da mãe. Ou seja, em toda a sociedade, a mãe vai ser uma figura de máxima importância. A mãe sempre vai representar o quê? Cuidado. Né? Aqui eu não vou entrar também hoje no sentido do ânimos e da ânima. Para quem conhece a teoria de Jung, não vou entrar no ânimos e na ânima, não vou entrar nisso, nem no self, não vou explicar o que são esses termos, tá? Eu vou somente me delimitar aos símbolos que aqui estão. Mãe, que representa cuidado, representa carinho, representa proteção, e o arquétipo da rainha também, que é um padrão simbólico, né? E assim por diante. Pronto, mas nós vamos trabalhar com estes daqui, né? O mentor, o velho sábio, o herói, o rei, o trickster, a mãe e o por. Esses arquétipos podem ser encontrados em qualquer história, independente. Vocês podem encontrar em contos de fada, vocês podem encontrar em algum romance, vocês podem encontrar em qualquer história, vai ter algum personagem que vai assumir esta característica. Nós podemos pegar aqui vários exemplos, né?
se nós pegarmos um livro que é interessante de vermos sobre isto, é O Senhor dos Anéis, ou As Crônicas de Nárnia. São duas obras que nós podemos comparar muito. Por exemplo, nas Crônicas de Nárnia, quem é o Poe? Quem que tem, assim, o comportamento mais infantil? É o Edmundo, que também é trickster, em certo sentido, porque ele faz no começo, aquela traição. E a mentora dele vira a rainha, que depois também faz o aspecto de trickster, né? E veja que a rainha, nas Crônicas de Nárnia, tem um truque nas mangas, né? Que é basicamente congelar, paralisar. Veja só. Aí, na história, nós temos a travessia do rio. O rio também é uma espécie de padrão simbólico. Em grandes histórias, sempre nós temos a presença de um rio. E atravessar o rio significa um processo de transformação. Nós podemos interpretar como se fosse uma transformação. Quando Edmundo cruza o rio, ali ele já não consegue mais voltar atrás. E ele vê aquelas pessoas que estão atingidas pela rainha, estão como paralisadas, ou seja, estão sem movimento. Se movimento é vida, a inércia representa o quê? O ócio representa o mal. Representa o mal. Por isso que geralmente neve, gelo, essas figuras, apesar de a neve ser muito bonitinha, né? A figura da neve sempre está ali do lado do mal, me parece, né? Por quê? Porque representa isso, algo parado, algo morto, algo congelado. Então, por exemplo, no Oriente, principalmente Japão, Coreia, quando a neve cai, por exemplo, num filme ou num livro, a neve cai, alguém vai morrer. Quando um espelho quebra, você vê um filme, espelho quebra, alguém vai sofrer uma traição. Então tem alguns padrões que acabam acontecendo, que são bem interessantes. Por exemplo, quando vem uma música como nós temos no Hobbit, né? Perceba, nós temos o quê? Nós temos o jantar, e depois do jantar tem a música. A música, e aquela música é uma música mais melancólica, mais introspectiva, que vai preparar o herói para a aventura. Então, como que a gente pode definir isto, né? Eu coloquei esta definição. São formas eternas, né? São formas comuns, né? Não são exatamente criadas por nós, né? São processadas através de imagens, né? Mas a sabedoria, o heroísmo, a autoridade existem, né? É o que Platão já dizia. O primeiro a falar disso foi Platão. Mundo das ideias. A ideia de autoridade está lá, de heroísmo está lá, as virtudes, os defeitos estão lá, né? Em algum lugar. São formas eternas que atravessam a filosofia, principalmente, né, a filosofia, a religião, vai atingir depois os mitos, e propriamente se atinge os mitos, né, nós temos aqui principalmente os contos de fada e a própria literatura em geral. Literatura. Vai atingir a literatura universal. Universal porque não importa em qual livro você lê, não importa de qual cultura, de qual país. Pega lá um mito indígena. Eu estou falando muito de Índia essa semana, né? De indígena, porque, enfim, né? Agora eu estou estudando sobre os indígenas. Mas é interessante. Peguem os contos indígenas e comparem com os mitos gregos, para você ver se não tem semelhança. Diversos personagens aparecem, exercendo as mesmas funções. Que curioso. Como que pode? Como que pode? A serpente, Piton, aparece também aqui no Brasil, né? Nós temos o conto da jiboia, né? Enfim, tem um nome inclusive indígena para isso, né? Que agora, por acaso, eu não lembro. Então, veja, pessoal, este conteúdo aqui foi objeto de estudo de Platão. Nós podemos encontrar com outras palavras, né, por uma outra perspectiva também relacionada ao movimento em Aristóteles, no livro A Metafísica. Santo Agostinho não vai falar exatamente disso aqui, mas também vai falar sobre, vai tocar sobre a criação divina. Então, nós podemos fazer um paralelo. Chesterton, sim, vai falar sobre isso. Lewis também. Tolkien, mais ainda. E Campbell vai fechar com chave de ouro. Dentro da literatura, este nome aqui, chamado Joseph Campbell, foi o professor que conseguiu transmitir em palavras aquilo que já existia.
Ou seja, foi o maior estudioso de arquétipos do mundo. Talvez Jung tenha sido, né, dentro da literatura, mas também Jung, que foi um discípulo de Freud, apesar que eu não concordo com nada do que Freud fala, e também muitas das coisas que Jung deixou para a humanidade não são, na minha perspectiva, não fazem muito sentido, mas a parte dos arquétipos, há ali um estudo que se aproveita algo. Conforme a aula vai passando, o assunto vai ficando mais fácil, tá? Não vai ficar mais difícil, porque vocês vão entendendo um pouco melhor com exemplos. Como é um assunto bastante abstrato, talvez alguns de vocês podem ter alguma dificuldade, né? Já que temos aqui alunos que têm 9 anos e alunos que têm 10, 11, 12, né? Com diferentes níveis de dificuldade. Então, esta aula eu vou nivelar por baixo, não por cima. Senão ninguém entende, né? Então, vamos lá. Vamos para uma pergunta. Por que os contos de fada sobrevivem? Um aluno para falar. Alguém gostaria de comentar sobre por que os contos de fadas, ou seja, em outras palavras, por que um conto de fada, uma história muito antiga, ainda é contada nos dias atuais? Olivia. Eu diria porque muitos deles, né, seja de qualquer cultura, como o senhor estava falando, né, existem valores presentes em todas as culturas que são comuns, né, e que são próprios do ser humano. Por exemplo, é uma coisa que a gente tem muito natural, por exemplo, não pode mentir. Não é assim, são valores que estão presentes no consciente do ser humano. E os contos de fadas são uma forma, assim, de ensinar, falar sobre esses valores, isso que nós temos dentro de nós mesmo, de uma forma simples, né? Que todo mundo consegue entender, né? Então, eu acho que principalmente por isso, são esses valores que acabaram se popularizando por meio das histórias, né? E como já é alguma coisa que nós temos dentro de nós, acabou perdurando pelos séculos, né? Então, acho que por causa disso. Perfeito, Olivia. Excelente observação. É igual eu estava querendo falar antes sobre o arquétipo, agora eu lembrei, né, da madrasta. Toda história, a madrasta é uma pessoa má, né, malévola, que vai fazer algum mal, que vai... Enfim, né, um padrão que nós temos dentro da sociedade. Vocês podem ficar com a mão levantada, caso queiram responder as demais perguntas, e eu vou chamando por ordem, tá bem? Não tem muitas perguntas, tá? Acho que são 4, 5, e a gente vai também compartilhando, tá bem? Alice, pensa um pouquinho sobre isso, olha só. Por que histórias antiquíssimas continuam emocionando crianças? Eu vou tentar dar um tiro no escuro, né? Porque eu não parei muito a pensar sobre essa resposta. Mas eu diria o seguinte: que as histórias antigas, pelo menos as que se mantêm realmente até hoje em dia, não as histórias bobas que alguém contou há muito tempo atrás e ficou no passado, mas as que se manteram até hoje, que a gente tem como acessar. Essas histórias, elas são clássicos, a gente pode chamar até mesmo de clássicos, porque são histórias que resistiram ao tempo. E eu diria que essas histórias impressionam as crianças por 2 pontos. Primeiro, nós temos, como a própria Olivia falou aí dentro, nós temos virtudes que, por mais que subliminares, elas estão presentes. Às vezes muito leves, elas estão presentes e isso traz as pessoas. Ela naturalmente vai fazer com que a criança pense: nossa, não é só de agora, não é só minha mãe e meu pai que estão falando isso, é uma coisa que já é de muito tempo. Eu acho que esse pensamento vem. E agora, dando a minha própria impressão, tipo, tentando lembrar de eu criança lendo sobre isso, eu diria o seguinte: o meu eu criança, quando eu ouvia histórias de antigamente, eu pensava principalmente no seguinte: é algo universal, é algo que todo mundo ouviu falar. Então, por ser algo universal, a criança tende a ouvir mais, é algo natural da própria criança. E as histórias antigas, elas têm uma beleza muito preciosa. Eu acredito nisso, que as histórias antigas têm a beleza, uma beleza muito incrível, porque quando a gente lê uma história antiga, a gente percebe uma coisa que ficou resistente ao tempo. E é uma outra realidade, não é a nossa realidade, não é uma história que nós estamos contando em 2026. Normalmente é uma história que vai te trazer costumes
jeitos, conversas e palavras de antigamente. E isso também para as crianças é algo diferente. Guerras de espadas. Hoje em dia a gente não tem guerra de espada, é tiroteio, entendeu? Isso aqui a gente não tem. As crianças ficam emocionadas. Nossa, pegar uma espada e lutar num barco pirata. Isso, por exemplo, que é uma história, é uma coisa que retrata o antigamente. Tem aquelas lutas de espada, aquela coisa de subir no castelo para salvar a donzela. Esse tipo de coisa vai trazer para a criança uma coisa que está fora da realidade dela. E eu acho que isso é muito bonito. Excelente resumo, Alice. Perfeito, eu não preciso comentar mais nada. E é engraçado que quando o menino se imagina com uma espada na mão lutando, obviamente ele vai imaginar, com certeza eu vou ganhar. Ele já imagina o movimento, já imagina defender. Exatamente, é muito engraçado. Defende, aí pega e ataca. Com certeza que eu vou ganhar, com certeza, não tem possibilidade de eu sair ferido, né? É mais ou menos isso, né? A mesma coisa é a donzela com a questão de, tipo assim, estar no castelo, por exemplo, recebendo uma visita com um chá. Sério, isso é muito, sei lá, é o que toda menina quando pensa, eu pelo menos, de todas que eu conheço, se você pensar você num castelo, servindo um chá para os seus convidados, é uma coisa, sei lá, muito boa. Exatamente, exatamente. Ao passo que, veja bem, né, pessoal? Ao passo que a princesa, imaginem uma princesa num belo castelo, tomando chá todos os dias às 5 horas da tarde. Mas prestem atenção no que eu falei. Prestem atenção no que eu falei. Todos os dias da vida dela, aquele chá das 5 da tarde se tornará uma tragédia. Por quê? Porque ninguém vai ficar feliz bebendo chá às 5 da tarde todos os dias. Pelo menos, não sei que você tenha ali algum hiperfoco em tomar chá da tarde. Mas eu penso que não seja o caso. A questão é, se não tiver um príncipe, se não tiver uma aventura, se não tiver um movimento na história, não tem movimento, você vai ficar a vida toda tomando chá da tarde, e só, no seu castelo. Você vai acabar assim, idosa, sozinha, no seu castelo tomando seu chá. Quem quer isso? Ninguém vai querer padecer de solidão, não é mesmo? Pronto, você vai esperar o quê? Um príncipe, um cavalo branco. Mínimo, né? O mínimo aceitável é o cavalo branco. Pelo amor Pois, de Deus, não me venha com outra cor de cavalo. Tem que ser o cavalo branco, aquela armadura brilhando assim, ó. Tem que ser. exatamente, exatamente. Será que o cavalo branco não representa a própria virtude de um homem? Será que a armadura não representa também certas atitudes que um cavaleiro tem que ter? Será que tudo isso não é simplesmente um padrão simbólico para representar coisas que são mais nobres do que um homem montado em cima de um cavalo com uma espada? Depois, Davi, você que está na vez, pergunta para você, ó. Todas as histórias pedem, entre aspas, né? Pedem um final feliz. Por quê? Professor, pedir em qual sentido? Quando nós escutamos uma história, assistimos a um filme, é normal que queiramos um final feliz. Não é normal de ser humano que no meio acaba, a personagem morre. Ah, nossa, que filme ótimo. Se pede geralmente o e viveram felizes para sempre. Por que será? Bom, professor, porque sempre a gente pede um final feliz, porque se assim, a gente pede um final feliz, porque porque se o mal vencer, é, A nossa vida passa a não ter não ter sentido. sentido. Nós não alcançamos nosso fim último. Isso explica, isso prova, de certa forma, a existência de Deus. Mas é óbvio, é óbvio. Porque o fim da nossa alma, qual é o fim da nossa alma? É glorificar a Deus, é o próprio Deus, é a felicidade eterna.
E tudo que vai na contramão desta felicidade eterna, parece que nos atinge de alguma forma, não é mesmo? E também, professor, é assim, se a gente ficar só no mal, só nesse mal aí que é um mal que não tem virtude, é só o mal, assim, a gente não fica contente. A gente quer, de alguma forma, o bem. Exatamente. Não quer dizer que, atenção, tá? Não quer dizer que para uma história, para uma história ser boa, ela precisa ter um final feliz. Eu não disse isso, né? Uma história pode ser uma tragédia, sim, pode acontecer um final triste. E mesmo assim, aquela história vai passar alguma mensagem que é muito importante. Como são os contos de fada no original. Os contos de fada no original acabam todos, às vezes da pior forma possível. Pronto, mas está ali uma lição de moral, está ali algo que nós podemos realmente tirar para a nossa vida. Se você for orgulhoso, se você for egoísta, se você a própria fábula, vamos pegar, a fábula pode ser até a versão adaptada, da cigarra e da formiga, né? O que acontece com a cigarra? Né? Nas histórias mais assim adaptadas, né? A formiga boazinha vai lá e empresta comida. Nas histórias, nas versões mais assim adultas, digamos, o que acontece com a cigarra? A cigarra morre. Morre de fome, porque não se preparou, como a formiga. Né? Ou seja, temos ali uma lição forte. A história não acaba bem, mas nos ensina algo. Então temos que ter essa maturidade de lidar com este lado também, né? Agora, eu tiro, este assunto eu já estudo há um bom tempo, né, pessoal? Eu tiro algumas conclusões. E não é uma conclusão só minha, essa conclusão também é universal de quem estuda este assunto. Mas veja, percebam bem, não só a imaginação é comum aos seres humanos, não só esses padrões, tá? São comuns, mas os próprios frutos dessa imaginação. Ou seja, as próprias lições que nós tiramos dali, os próprios frutos, tudo aquilo que a gente aprende, também é algo comum. Tá? Por exemplo, reis, heróis, dragões, florestas, mães, sábios e jornadas parecem nascer do quê? De uma memória simbólica profunda da própria experiência humana. Ou seja, toda a sociedade vai ter esse tipo de história. Toda a sociedade. É impressionante. Sempre vai ter lá um dragão, ou algo parecido com um dragão. Se não for o dragão, vai ser algo parecido com um dragão. Né? Vai ter um herói, vai ter um rei ou um representante. Vai ter uma... as nossas histórias estão intimamente ligadas com elementos naturais, como a floresta, o bosque, o lago, o rio. O rio. No entanto, que se vocês forem escolher uma história, eu recomendo as primeiras. Se vocês forem fazer um livro, por exemplo, né, eu recomendo que vocês comecem com um tema mais natural. Não comece a história no meio de uma cidade. Não vão por esse caminho. Comecem na natureza, né, contando uma história na floresta, no lago. Comecem por aí, que é um pouquinho mais fácil também de você desenvolver a sua imaginação e a sua criatividade. Tá bem? Então fica aí uma dica do professor. Tudo isso, pessoal, é chamado também, parece que esse conjunto é chamado de inconsciente, mas não é qualquer inconsciente. Consciente é aquilo que a gente não para pensar. Mas a gente chama também de inconsciente coletivo. Coletivo, ou seja, é como se isso estivesse dentro da nossa imaginação. De todo mundo, é coletivo. Coletivo. Então, esses padrões, né, toda a sociedade sabe o que é o amor, em diferentes graus, mas é verdade, não é? Toda a sociedade sabe o que é errado. Você pode dizer, professor, mas a tal pessoa não conheceu a Cristo, né? Não teve acesso à Bíblia. Não, tudo bem, mas assim, dentro de nós, tem ali uma regrinha, né? Ou seja, todo ser humano, a não ser que seja maluco, mas assim, na normalidade, todo ser humano sabe que matar é errado. É algo universal. Matar é errado. Assassinar é errado. Ou seja, mesmo o índio. O índio não conhece Jesus, não conhece Nosso Senhor. Ok, mas ele sabe que se tiver lá o amiguinho, né, pescando no rio, não é certo pegar um pedaço de tora, de árvore e dar na cabeça. É errado, não é? Pronto.
Então não precisa de muito, assim, ser muito inteligente para perceber que aquilo é errado, que há coisas certas e há coisas erradas. Ou seja, nós temos algo chamado de consciência. Muitas vezes chama-se por inconsciente coletivo, mas talvez a gente poderia chamar de consciente coletivo. E são. O que é esse inconsciente coletivo, né? São estruturas universais herdadas pela humanidade. Herdadas de onde? Ora, pessoal, eu acredito firmemente que é herdado de Deus, que isso vem da nossa própria, do Criador, isso vem de Nosso Senhor. É um resquício, digamos assim, daquilo que é mais eterno em nós. Para Jung, os arquétipos fazem parte do inconsciente coletivo, ou seja, são padrões que ali estão, né? Inclusive, essa historinha aqui é a história da Heidi, né, que as meninas gostam muito. Se vocês lerem a Heidi, vocês vão encontrar lá o velho sábio, vocês vão encontrar lá a figura, né, o padrão simbólico materno, né, que, pronto, você tem ali a questão do puer, né, que é a própria Heidi que vai interpretar, o processo de transformação, tem tudo isso, né? Por isso que povos muito diferentes, criam histórias parecidas, muito parecidas, com ou por meio de quê? Aqui nós temos um padrão, heróis que descem as trevas, nós sempre temos heróis que descem em algum lugar tenebroso, um calabouço, um poço, uma caverna, ou a própria história de Dante, né, na Divina Comédia, que o herói vai lá, né, e desce ao inferno, né? Mas sempre desce para algum lugar. Sempre vai para um lugar que não é bom. Né? Para quê? Para resgatar. Mas agora há pouco, no terço, estávamos rezando sobre Nosso Senhor que desceu à mansão dos mortos. Que curioso, né? Porque Nosso Senhor fez este processo. Madrastas sombrias, né? Velhos sábios, florestas encantadas, dragões e, como eu disse, já a jornada de transformação. Cria-se como? Cria-se o quê? Por meio destes personagens ou destes espaços aqui, nós temos a aventura, que sempre vai nos levar para uma lição de moral muito forte, né? Uma história de salvação, que vai ter por si só o sacrifício, tem que ter o sacrifício. Vai ter o processo de catábase e anábase. Para quem não conhece, são duas palavras gregas. Essa significa a descida ao fundo do poço, a descida a um lugar inferior, e com essa descida nós temos a ascensão. Só vocês pegarem a história de José do Velho Testamento, você tem exatamente esse processo aqui, de catábase e anábase. Quando a pessoa desce ao fundo do poço e depois dali sai transformada. Tem esse processo, como uma montanha-russa, né? Um processo de descida e de ascensão. E aí você tem um outro processo chamado de catarse, né? Felicidade visível. Tem aqui uma felicidade, né? Visível, que é visível. E um cumprimento da missão, que a gente pode chamar também de vocação, de chamado. Eu vou ser ousado e falar e dizer a vocês uma observação que é importante. Me surpreende um pouco, mas só um pouco, surpreende-me um pouco, quando um aluno da idade de vocês não sabe o que quer fazer da vida. Me surpreende um pouco isto. Por que que me surpreende um pouco? Porque se você desde cedo já não cultiva uma certa vontade de cumprir algo, uma certa missão, uma certa vocação, um certo chamado, provavelmente, no futuro, você sofrerá mais do que aquela pessoa que já desde cedo sabe o que quer ser. Entendem? Por exemplo, mesmo que eu não se torne isso, eu, quando eu era criança, eu queria muito ser padre. Já aos 7 anos de idade. Pronto, botei na minha cabeça que eu ia ser padre. Quanto isso me ajudou? Eu fui padre? Não fui padre. Né? Mas aprendi latim, pelo menos, né? Enfim, brincadeiras à parte, mas pelo menos eu tinha um motivo para viver, entende? Eu já tinha uma missão diante de mim. Eu pensei, uau, eu preciso levantar todos os dias, eu preciso estudar, eu preciso cumprir uma missão, uma vocação, que me ajudou muito a ser professor. Me ajudou muito a sair da preguiça. Agora, quando você olha para o nada, né, costa a cabeça, né? Ai, não quero ser nada, nada me atrai.
está errado, tem que ver. Isso é minha opinião de professor, não sou psicólogo. Mas assim, ó, acorda, vamos, vai, se encanta com algo, vai buscar algo, vai se encantar com algo, nem que for para ser bombeiro, astronauta, médico, alguma coisa, dona de casa que seja, muito bem, incrível, dona de casa. Então você vai se esforçar para ter uma casa belíssima e poder ter móveis de madeira esculpidos para poder limpar. Que beleza. Mas você tem ali uma vocação. Eu quero ser mãe, mamãe. Uau, que incrível! Então você já pode, né, digamos assim, acompanhar sua mãe, ajudá-la, né, ver como se cria um bebê, mas tem que ter alguma coisa aí na vida de vocês. Não pode, né, viver assim a esmo, né, parado, entende? Isso é parado. Tudo que é parado não é bom. Se movimente, intelectualmente, ok? Uma dica para vocês, tá? Não que seja um problema grave, não estou a falar disso, mas faça esse exercício, né, de pensar em algo, em querer ser alguma coisa, em sonhar. Vocês precisam sonhar, precisam vislumbrar, precisam se deslumbrar, porque imagine, né, pessoal, se vocês não são, mas só estou dando um exemplo, se vocês são crianças tristes, que já tem uma cara feia, fechada para o mundo, e quando você ficar adulto? E quando a vida começar a ficar difícil? Onde vai a tua simpatia? Como que você vai exercitar a caridade? Se você já nem trabalhando, né, já não tem vontade de nada, como? É uma reflexão para a vida de vocês. Tá bom? Que pode ajudar muito, né? Posso estar errado? Posso. Acho que não. Falando um pouquinho sobre Joseph Campbell. Veja, este autor, como eu falei, este estudioso, propôs algumas etapas. Essas aqui são as etapas mais básicas, que obedecem exatamente àquela espiral, né, que nós já comentamos aqui. Algumas, se vocês pesquisarem na internet, pessoal, vocês vão ter, por exemplo, coloca assim, ó, jornada do herói, né? Vocês vão perceber que a maior parte das imagens está como se fosse um círculo, mas não está tão correto, né? Porque vocês vão perceber por que não está correto o círculo. Não é um círculo exatamente, né? Não é um círculo, veja. Né? Toda a história começa assim. Imaginem agora algum personagem que vocês gostam. Imaginem qualquer, enfim, qualquer história. Vai seguir este plano aqui, se a história for boa. Ou seja, sempre vai ter um personagem que é comum, que se acha comum, né? Depois de o personagem ser comum, que nós temos um chamado para aventura. De alguma forma, esta pessoa vai receber um chamado. No momento, vai ocorrer a recusa desse chamado. Por quê? Porque a pessoa, por vezes, sente medo, sente insegurança, sente uma indignidade perante a situação. Ou seja, não se sente digno. Pensa, isso é muito para mim. Isso é muito para mim. Muito pra mim. Agora não, José. Encontro com o mentor. Ou seja, a partir daqui vai ter também, esse encontro pode acontecer um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas ela vai encontrar, pode ser um professor, pode ser um mestre, pode ser, né, enfim, uma pessoa que vai representar o velho sábio. Isto aqui é o mundo comum, tá vendo que tem uma linha aqui do mundo comum? Quando ela encontra essa pessoa que incentiva, que a encoraja a ir adiante, como foi o caso de Frodo, né, que encontrou o Gandalf, né, para seguir na missão. Ele não queria, mas o próprio Bilbo também, que teve aquele empurrãozinho do Gandalf também. Veja se não é a mesma coisa. Bilbo não negou, primeiramente? Não é para mim, não, né? E depois, enfim. E aqui nós temos a travessia, como se fosse a travessia do rio, né? Do limiar. Depois, quando aceita a missão, tem certas provações, certos inimigos. Sempre o herói, este aqui é o herói sempre vai ter que ter o herói, também chamado de protagonista, sempre terá que vir acompanhado do antagonista, ou seja, geralmente representado pelo vilão. O que seria o herói se não tivesse o vilão? Pronto, né? Tem aqui a parte da tragédia. A aproximação da caverna mais intensa, ou seja, aqui é o processo de anábase acontecendo. Esse processo de solidão,
de um momento difícil, que vai levar até o fundo do poço, ó, ao abismo, enfrenta a sombra, seu eu sombrio, ou seja, será realmente que eu sou capaz? E começa a duvidar de si mesmo, começa, eu estou aqui numa situação muito ruim, será que isso aqui não é particularmente aquele período que Cristo passou no Jardim das Oliveiras, no Getsemane? Será que não é aquele mesmo jardim que Adão passou depois de ter traído a Deus? Deitado, com dor do pecar? Será que não ficamos assim em algum momento da nossa vida, né, depois de passar por uma aprovação? E às vezes nem precisa ser uma aprovação muito assim, às vezes até um comentário do professor pode levar o aluno a esse estado, né? Chateei, né? Pronto, né? Ou um comentário do pai, da mãe, que faz bem, mas por vezes a gente fica chateado. Pode, né? Depende da nossa maturidade. E tem aqui o caminho da apoteose, né? Dessa espécie de subida, desse reerguer, a recompensa suprema. Será que isso aqui não é o momento da cruz também, de Nosso Senhor? Momento da cruz. E vem a subida, e aqui o herói começa a alcançar a recompensa depois de tanto sacrifício. Sempre vai ter uma recompensa. Ele não quer voltar para casa, ele não quer voltar, ele não quer, de certa forma, ou tem pessoas próximas dele que não querem que ele retorne, né? Ele faz o caminho de volta para casa, e ele, aqui eu coloquei Senhor de dois mundos, mas é como se fosse, agora ele sabe, né? O que é a vida normal e o que é a vida especial, ele se torna alguém especial, não é? E volta ressuscitado, como se fosse assim, retorna com o conhecimento especial, a experiência, e depois ele vive a sua vida feliz, e chega ao fim, e o processo pode se repetir, mas esta é a jornada chamada jornada do herói, só que eu vou colocar uma observação aqui, tá? É a jornada do herói resumida, porque são mais de 40 passos. Um herói pode enfrentar os 40 passos, ou mais 40 passos, ou não. Ou pode ser que a gente não tenha recusa de chamado. Ou pode ser que a gente não tenha exatamente algo tão dramático. Pode ser que falte algum ponto. Mas a história que obedece à jornada do herói é uma história bastante empolgante. A maior parte dos livros que fizeram sucesso, os livros que fizeram sucesso possuem alguns ou todos os pontos da jornada. Ou seja, as personagens trilham este caminho aqui. Imaginem que muitos desses passos, nem todos, mas muitos desses passos, se não a maioria, né, a maioria, se encaixa exatamente com a vida de Cristo. Aí você pode falar, mas professor, Cristo não recusou o chamado dele, né? Aqui no começo, de fato, Cristo não recusou. Mas quando ele estava aqui no jardim do Getsemane, né, naquele momento de agonia, ele falou, Pai, se for de vossa vontade, afasta de mim este cálice. Se não, seja feita a sua vontade. Houve uma certa recusa passiva, por assim dizer, né? Enfim, né? Respeitando a vontade de Deus Pai. E assim vai, né? Então, podemos aqui ver diversas histórias, certo? E quando nós lemos uma história e conseguimos enxergar isto aqui, já é um passo para uma interpretação mais fluida. A questão é, se você for escrever uma história e, eu não quero, professor, eu não quero fazer isso aqui, eu quero fazer uma história diferente. Então, ao invés de você começar aqui com o chamado para aventura, você vai fazer a história de alguém, não sei, alguém que não vai ter uma aventura. Que vai direto para o fundo do poço. Vai um momento de tristeza. Depois vai lidar com provações e inimigos. Depois ele vai encontrar, só depois disso ele vai encontrar com um mentor. Pronto. E depois vai acabar com a recompensa. Essa história pode dar certo? A resposta é, pode. Se você tiver habilidade para trabalhar esses elementos, é uma história que pode dar certo. Provavelmente não. Provavelmente vai ser um desastre. Sua história vai ficar muito ruim. Provavelmente.
mas a habilidade do escritor justamente de trabalhar estes pontos aqui. Interessante, né? Vou adiante. Veja, quando Joseph Campbell notou esse padrão, ele fez o estudo em várias sociedades, em várias civilizações, e todas tinham os mesmos padrões. Então, por meio deste livro aqui, O Herói de Mil Faces, ele chegou à conclusão que, na verdade, o ser humano é dotado de um monomito. O que é um monomito? Mono é um, né? Um único mito. Único mito. Ou seja, você tem um mito que se divide em vários personagens. Então, por exemplo, na verdade, o herói é um só. Mas você pode ter o Super-Homem, a Mulher Maravilha, você pode ter, sei lá, o Aragorn pode ser um herói, o Sam pode ser um herói, né? Não importa, não importa. Você pode ter lá a Lúcia como uma heroína, você pode ter o Edmundo, inclusive, perdoado, redimido, como herói, o Aslan. Entendem? Todas podem assumir essa, né, digamos assim. Né? Então, aqui, pessoal, nós estamos lidando com camadas de interpretação dentro da literatura. Esta camada de interpretação pode ser muito, muito bem aprofundada, tá? Muito bem aprofundada. Já passamos de 1 hora? Quase, né? Não? Que horas começamos? Deixa eu ver. Mas a aula tá tão boa que podia continuar por mais de 1 hora. Começamos às 18, né? Não é, Vitor? 18? Foi? Já são 19, então, né? Só para eu não me perder muito no tempo, né? Senão depois vem as reclamações. Né? Cristo, o arquétipo perfeito. Então, pessoal, isso aqui é uma interpretação que é minha, mas eu acho que eu não fui o único a pensar assim, sendo sincero. Eu acho que teve outras pessoas que também já pensaram isso, né? Eu vejo, particularmente, tá, na história de Cristo, o arquétipo perfeito. Ou seja, Cristo faz a melhor jornada do herói possível. Ele cumpre tudo exatamente. E ele nos dá um modelo de como fazer nossa vida. Não é? Nos dá um modelo de todas as virtudes, tudo está em Deus, tudo está em Cristo. Então faz sentido pensarmos que o herói, o monomito fundacional de todas as civilizações, seja o Cristo. Ao passo que, mesmo antes de Cristo vir a esta terra, os seres humanos já tinham dentro de si essa maneira de pensar, esse padrão. No entanto que quando viram Cristo, alguns, por meio do Espírito Santo, puderam reconhecer e dizer: Senhor, Tu és verdadeiramente o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo, és realmente o Cristo. Ainda que Isaías vai falar depois, ou antes, né, quando fala do próprio Senhor, que era como se fosse, eu vou aqui parafrasear, mas era como se fosse um pedaço, né, um pedaço macerado, um pedaço de carne macerado que não tinha em si aparência alguma, beleza alguma. Beleza alguma na cruz. Beleza alguma. Não se podia dizer que aquele homem que estava curtido em dor extrema na cruz, ali estava, de fato, toda essa jornada da redenção humana. Mas Nosso Senhor, mas São João reconheceu Nossa Senhora Stabat Mater Dolorosa. Nossa Senhora Maria sabia quem estava ali, seu filho amado. Adentrando um pouquinho mais na teoria, ok? Há uma autora que eu gosto muito, uma escritora chamada Von Frams. Von Frams foi uma discípula de Jung, uma intelectual de primeira, que fala o seguinte: ela vai escrever um livro chamado A Interpretação dos Contos de Fada, e aqui que entra a parte interessante, ou mais ainda interessante, em que ela faz um estudo, e aqui, pessoal, desculpa, tá? Eu até peço desculpas por isso, eu coloquei 2% do que ela fala. 2, 3% no máximo. Senão esta aula aqui ficaria cheia de informações e ficaria muito longa. Então aqui é um pouquinho do que ela fala. Tá? Veja só.
Contos de fada são a expressão mais pura e mais simples dos processos psíquicos do inconsciente coletivo. Ou seja, ela está a falar aqui que é a partir da literatura, é a partir do conto de fada, dos contos de fada, que nós temos essa expressão do que realmente o ser humano reconhece como padrão dentro da realidade humana. Muito complicado? Vamos tentar simplificar. Ela fala, então, que os contos de fada, a leitura dos contos de fada proporciona ao ser humano essa experiência de reconhecer determinados comportamentos humanos, padrões. É isso. Veja bem, eles representam os arquétipos na sua forma mais simples, plena e concisa. Por isso que faz tão bem lermos contos de fada. A coleção dos contos de fada que os irmãos Grimm, como vocês já conhecem muito bem, né, publicaram, foi um tremendo sucesso. Por que foi um tremendo sucesso? Olha só, devia haver um forte interesse emocional inconsciente, pois, como cogumelos começaram a brotar, outras edições em todo canto, como, por exemplo, a coleção de Perrault na França, do Trancoso, em língua portuguesa, né, entre tantas outras edições, né, do Anderson também, né, em língua inglesa. O mesmo tema, em milhares de variações, por isso que os contos variam, dependendo do país, da região, apareciam tanto nas coleções da França como da Rússia, Finlândia, Itália, e assim por diante. Com isso, ressurgiu o primeiro interesse emocional de Hadam. Enfim, aqui é um estudioso, né, em pesquisar as remanescências de uma antiga sabedoria ou fé. Olha só. Você encontrará, né, agora nós continuamos com a exposição, ou seja, com o início do problema que ela está investigando aqui. Você encontrará na forma do velho rei, que está doente. Toda história que envolve rei, olha que interessante. Percebam isso. Toda história boa, pelo menos, que envolve um rei, o rei nunca está bem. Ou vamos dizer assim, vamos se reformular. Ou ele está no auge lá, né? Ele vai encontrar a amada para casar com a amada e vai ter ali a sua rainha, ou vai ser um rei que já está abatido, já está doente e que precisa ser substituído. O velho rei que está doente é um personagem que sempre entra, né? Então, por isso que o arquétipo do velho rei tem essa dupla figura, né? Pode ser a figura da autoridade, mas aquele que precisa ser substituído, porque já está velho. É que o rei representa retrocesso, antiguidade. Né? Por exemplo, ou o rei que descobre que toda noite são roubadas maçãs douradas em sua árvore, ou que seu cavalo é estéril, ou que sua mulher está doente e que precisa da água da vida. Percebam que o velho rei, pessoal, sempre vai estar acompanhado de alguma desgraça, coitado. Sempre vai ter uma desgraça. Até no Senhor dos Anéis, nós temos ali o rei que estava lá sendo influenciado, meio que possuído, né? Sofreu ali um exorcismo feito por Gandalf, né? O branco. Pronto, né? Sempre está ali, né? Naquela situação, sendo manipulado, né? Sendo, né, de alguma forma, ludibriado, ou o rei que está louco. Isso já veio desde a Ilíada, né? O rei que permitiu que seu filho Paris destruísse toda a cidade de Troia, meu Deus do céu, o que foi aquilo? Pronto, é um exemplo. Ó, algum problema sempre aparece no início da história, obviamente, porque se assim não fosse, não haveria história. Só que o problema é que o rei sempre está numa desgraça, sempre está numa tristeza, sempre tem um problema. O rei, é difícil encontrar uma história que o rei vive feliz para sempre. Às vezes até tem, né? Até tem nas versões adaptadas, mas assim, não na literatura isso não acontece muito. Tá? Enfim, vamos explorar um pouquinho essa questão do rei, então. O rei sempre representa, né? Vamos colocar aqui de duas formas. O rei que está inerte, parado. Ou seja, aquele rei que está sentado, sempre vai assumir, assim, algumas atitudes, comportamentos que prejudicam o próprio reino. Podem perceber, filme, série, livro, vai ser assim. Ele é fraco, ele é iludido, corrompido ou manipulado. E quando o rei está em movimento? Sempre participa de alguma tragédia. O rei sempre está na batalha. Sempre acontece alguma coisa com ele. O fim do rei será sempre a substituição pelo filho, ou equivalente. Então isso aqui já é o destino do rei. Por quê? Porque o destino do rei é a morte. Mas por que o destino do rei, por acaso, é a morte? Será porque Nosso Senhor também não fez a figura
de Rei do Universo, e Nosso Senhor precisava morrer para que o Espírito Santo Paráclito viesse. Conseguem perceber a relação de uma coisa com a outra? Uhum. Pois, vou respirar um pouco e eu vou à princesa. Falar um pouquinho sobre a princesa. Eu já vou abrir para os comentários, tá? Só porque eu fico falando muito rápido e depois eu me enrolo. A princesa. Veja, vamos estudar nestes dois aspectos também. A princesa parada é aquela princesa que está chorando, que está melancólica. No entanto, que é comum nós temos, por exemplo, histórias tal qual como a Bela Adormecida, como a Branca de Neve, que a princesa fica lá intacta, né, esperando o príncipe, paradinha, paradinha. Ela vive ou pode estar dentro da torre, do palácio, ela pode viver de aparência ou de um encantamento infantil, como se fosse uma pessoa muito inocente que vai ser manipulada por uma personagem má, como a bruxa, ou sei lá, alguém, ou a própria madrasta, ou alguém que é má. Não conhece o mundo real, depende sempre de outros, como a Branca de Neve, que dependia dos 7 anões, anões ou anãos. É questão de opiniões, como dizia o Guimarães Rosa, né, no Grande Sertão Veredas, né, pães ou pães é questão de opiniões, mas enfim, não vem ao caso. Anões ou anãos, ambos estão corretos. O mais tradicional do plural de anão anões, mas anãos também é aceito. Ok, dada essa observação gramatical, podemos seguir. Não conhece o mundo real, depende de outros, é mantido em estado de inocência. A princesa em movimento é aquela que foge, ou ela desce da torre, ou é resgatada, entra na floresta, enfrenta o dragão interior, ou seja, a própria insegurança, ou a própria paixão que ela sente, e ela aprende a discernir, ela vai criando maturidade. Mas por que existe, por acaso, a festa de debutante? Ou quando a menina faz 15 anos? Não é se faz uma festa tremenda? Será porque a menina não esteja passando por um processo de transformação, de maturidade diante do mundo? A festa de 15 anos não é, digamos assim, ei, estamos aqui te apoiando? Vai, chegou a hora de você ter mais responsabilidade. É mais ou menos isso, né? Então passa da inocência à consciência, da dependência à maturidade, do sonho à realidade transformada. Só um adendo aqui, interessante, que alguém poderia me perguntar depois. Professor, mas a princesa passa por isso. E o príncipe? Como o príncipe é formado? Para que os meninos saibam como o príncipe é formado, vocês terão que aguardar a minha aula de etiqueta para os meninos, que acontecerá, reza a lenda, ainda neste ano, ok? Então lá eu vou ensinar vocês como, ou pelo menos tentar, né, tentar uma tentativa de ensiná-los, ou melhor, demonstrar como o príncipe se forma, ou como o príncipe é formado. É um processo completamente distinto da princesa. Se o príncipe ficar aqui na torre, esperando alguém salvá-lo, Vai demorar um pouquinho. o príncipe Tito vira bicho, vira sapo. Não vai dar certo. Ia ser Não vai. preciso. Exatamente, vai ser o princeso. Não vai ser mais o príncipe. Não vai dar certo. Ah, muito bem. Então aqui, pessoal, esta etapa é muito marcada por um certo despertar, por atravessar provações, abandona a ingenuidade, entra em contato com o sofrimento. É muito importante, tá? Muito importante entrar em contato com o sofrimento. Sofrer um pouco, às vezes é bom, né? A gente aprende lições por meio do sofrimento. Escolha e responsabilidade. O sofrimento, né, faz com que nós possamos escolher melhor
e possamos ter mais responsabilidade. Então, meninas, ó, uma dica aí para vocês, né? Nem todo sofrimento é ruim. Aceite mais o sofrimento na sua vida, tá? Aceite mesmo, né? Porque isso vai te trazer algum ensino, tá? É a mesma coisa, né? O que eu falo para os meus alunos, né? Poxa, imagine um professor que só, falando de mim mesmo, né? Porque às vezes, né, isso acontece. Mas imagine um professor que só te elogia. Tem dois casos aqui, né? O professor realmente está fora da realidade, né? Ou podemos dizer, ou você realmente é muito bom, né? Ou realmente ele não está se importando muito, né, contigo. Não faz muito sentido, né? Agora, quando o professor é mais chato, quando, né, te questiona, quando te corrige, né, poxa, é duro, né? É duro, né? Como quando, às vezes, um esposo corrige a esposa, ou um pai corrige um filho. Às vezes o pai, né? O pai que corrige, pensa aquele pai, o mais chato que tiver, que fica pegando o seu pé e te corrige. É um pai que vai te levar a um nível que aquele pai que só te dá beijinhos, que te elogia, talvez você não vai experimentar, né, um processo mais doloroso que te leve a uma maturidade maior, tá? Tá bom? Por isso que eu sou muito franco em dizer, né, sobre, a gente falou que isso pode incomodar alguns, né, quando eu falo dessa questão, né, começa a pensar um pouco na vida, né, não fica aí parado, né, não fica aí dizendo que você não sabe, te mexe, vai, escolha alguma coisa para fazer. Pronto, é isso, né, é te cutucar, te provocar um pouco, né, certo? E os contos, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho dos contos. Como terminam? Bom, todo mundo sabe que os contos geralmente terminam bem, né? Mas vamos lá. Como terminam? O rei. Vamos ver sobre como que o rei. O rei representa o poder, como a gente já falou. Sempre tem esse medo, né? De perder o trono, né? Tende a rigidez, a ser rígido, a ser meio assim caduco, né? E ele teme ele teme principalmente ser substituído, né? Mas ele sempre vai terminar sendo substituído, em algum grau. Tá? A não ser que ele passar por algum processo de transformação, que ele substitui o eu velho pelo eu novo. Isso pode acontecer também. Ele mesmo se autossubstituir. Né? Mas um rei velho nunca fica muito tempo no poder, isso é fato. Arquétipo, a princesa é o arquétipo do potencial, é um pouquinho diferente, né? Do potencial. Ela vive em estado de transformação, tende ao despertar, ou seja, ao amadurecimento, é o natural. É o natural. Por isso que não é natural uma jovem de 30 anos de idade que não sabe do que quer ser da vida. Isso não é natural. Isso é aterrorizante. Né? Termina transformada. Tem um processo, tá? Tem um processo a seguir, que se baseia na vida, né? Na vida real. Para que o que esta pergunta quer dizer, né, pessoal? Para que a gente está estudando este assunto? Para que é importante conhecer os arquétipos? Para entender melhor os universais. O que são os universais? Alguém gostaria de dar uma definição de universal? Alguém que sabe sobre? Se tiver alguém, pode abrir o microfone e falar. Que eu não sei se a Olivia quer falar, ou o Miguel, ou a Alicia, à vontade, tá? Quem falar primeiro, daí não seja interrompido pelos demais. Pode ser? Professora, eu não tenho certeza, porque não é uma coisa que eu já estudei bastante sobre, mas eu imagino que seja um pouco relacionado com isso que eu falei, assim, tipo, anteriormente, desses valores que já estão presentes intrinsecamente no ser humano, assim, por exemplo, que eu tô vendo aí na tela, né? Então, amor, sabedoria, solidão, coragem, são sentimentos que todo mundo tem em algum momento da vida, né? E são representados, às vezes, por certas ocasiões, né? Então, por exemplo, você colocou aí amor. Então, o casamento, a paixão, o amor é representado pelo casamento, sabedoria, o velho sabe, entendeu? Então, eu acho que seria, mais ou menos isso. Ótimo. Mais algum aluno gostaria de complementar? Não sei se eu vou falar meio que a mesma coisa que eu li, mas se não for, então considere. Então, como ela falou, são sentimentos, né? Alguns são sentimentos, tipo amor,
solidão, acho que também é um sentimento, mas também podem ser fases da vida de uma pessoa, pelo que uma pessoa passa, cada fase. Tipo, primeiro vem a solidão, depois vem a coragem, a corrupção, a inocência. A pessoa não sei nada sobre isso, não, tá? Tô deduzindo. Isso, Beatriz, é isso mesmo, perfeito. Uhum. Então, estamos falando aqui de coisas que são externas ao ser humano, de certa forma, né? Então, nós temos ideias, são as ideias, né? Ideias de amor, que é representada pelo quê? Como que é representado o amor? Pode ser representado de diversas formas. Uma amizade bonita, um ato de caridade, geralmente é representado mais pelo casamento ou pela paixão, né? Uma história de amor, né? Sabedoria, sempre representado por um conselho, por um velho sábio. Nem sempre, tá, pessoal? Vamos colocar assim, né? Esse velho sábio precisa ser aqui, né? Vamos colocar assim, né? Um velho tristonho, com barba, né? Com chapéu de mago. Nem sempre, né? Às vezes, né? Esse velho sábio pode ser um amigo, pode ser, sei, o anjo da guarda, a mãe, às vezes, né, nem sempre precisa ser o velhinho, né? Às vezes, nem sempre o velhinho o velho sábio é representado por um mago, um velhinho, né? Ou um professor, ou um mentor. Não, né? Às vezes não. Solidão, o eremita ou a montanha, né? A montanha representa muito isso, né? Montanha. Tentem ver nas histórias que vocês leem, nos romances, na literatura mais aprofundada, as paisagens como rio, como montanha, como bosque, como parte, como se fossem personagens. Não somente como ambiente. Às vezes não é só ambiente. Às vezes não. Às vezes é um personagem. Como quando temos o caso do Euclides da Cunha, nos Sertões, em que a própria Terra é uma personagem, é a personagem principal. Da primeira parte dos Sertões, a Terra é uma personagem. No Senhor dos Anéis, em muitas situações, em muitas cenas, quando Tolkien descreve as montanhas escarpadas, ou quando, por exemplo, as próprias árvores tomam vida, ou o bosque ou lago, pântano, causa uma certa sensação dentro das personagens, ou a própria caverna que, de certa forma, se abre, ou seja, parece que tudo tem vida. Pode acontecer também. Coragem, representada por um herói, corrupção, o rei decadente, né? Ou a madrasta, ou, né, enfim, inocência, criança ou princesa, ou um animalzinho, né, também, às vezes. Transformação, geralmente, esses são os três principais. A floresta, a jornada e o rio. Morte, representada pelo inverno, pela noite ou pela descida. Renascimento, aurora, que é a primeira luz do dia, né? Primavera ou ressurreição. Por que isso aparece em toda parte? Como nós já falamos, né? Que nós temos, ó, a razão é que, né? Eu vou dar a explicação platônica de Lewis e a explicação tolkieniana. A razão é que existem formas eternas. Platão diz isso, né? A imaginação humana aponta para verdades espirituais e reais. É isso que Lewis fala sobre o assunto. E Tolkien depois complementa, né? O homem participa da criação simbólica do mundo. Que bonito, né? Nós podemos unir essas três explicações aqui e tirarmos uma conclusão muito bela. Então, eu separei da seguinte forma também, tá? Esta é uma forma muito minha de ver as coisas. Pode ser que algum outro professor ou num livro específico isso esteja um pouquinho diferente. Isso aqui é meu, é original meu, certo? Então, só para avisar que, professor, mas em tal livro não estava assim. Porque isso aqui é meu. É assim que eu vejo, é uma interpretação minha. Mas veja, o que eu vejo que há de mais importante dentro da literatura? Questões existenciais. Quando um personagem está passando por uma questão existencial. Geralmente é em relação à vida, à morte, ser ou não ser, eis a questão. Tempo, geralmente tem a ver com morte também, o tempo, né? O tempo que passa. Sofrimento. Às vezes o tempo vira uma personagem. Isso aqui é um pouquinho mais complexo de explicar aqui. Mas é só vocês pegarem, por exemplo... Não tem como
Eu ia citar o Marcel Proust, La Recherche des Soins, Em Busca do Tempo Perdido, mas não é um livro que eu recomendo, né, por enquanto. Envelhecimento, como a obra ou os livros, né, do William Faulkner, que tratam muito disto, ou o próprio Destino, como a obra The Catch in the Rye, o semeador, como é que é? The Catch in the Rye, o semeador no campo de centeio, acho que é isso, em português, The Catcher in the Rye. Né? Você tem, por exemplo, as questões afetivas, né, mais ligadas também ao amor, saudade, amizade, ciúmes, traição, aparece bastante, solidão, compaixão. Veja que os mitos trabalham muito com este ponto aqui, com a afetividade. A mitologia trabalha muito com isso aqui. Para quê? Para lançar algum sentido, alguma lição de valor sobre os existenciais. Então, aqui nós temos uma lição, né? Um valor. Colocar assim, ó. Lição de valor sobre os existenciais. Que vão tocar consequentemente em temas adjacentes. Como transcendência, verdade, o conceito de beleza, né? De beleza, esperança, redenção, eternidade. Né? São temas mais ligados ao espiritual. E morais. Nós temos aqui a parte moral, né? Ou seja, justiça, honra, coragem, sacrifício, traição, perdão. Certo? Pronto. Esses 4 elementos aqui, pessoal, tá? Quando estão todos juntos numa obra, né? Vou colocar assim, é como se fosse um trevo de 4 folhas, né? Isso que não tá bem um trevo bonito, né? Vou fazer novamente aqui. Imaginem aqui, ó, desenho também, ó. Você já pratica sua habilidade artística. Aqui na aula, como eu digo, né? Nós não temos aulas de desenho, mas nós temos, ou seja, nós não temos educação artística, mas nós temos a arte da educação. Que profundo. Nós não temos educação artística, né? Não sou um professor de artes, né? Eu sou um mero iniciante e amador, mas temos a arte da educação. Então, pessoal, quando vocês fazem uma história, quando vocês leem uma história, que vocês conseguem enxergar os existenciais, os afetivos, os espirituais e os universais que têm a ver com a moral, aí você fez uma excelente interpretação, aí você fez uma excelente história, aí você fez uma excelente leitura. Dali você tirou várias lições para a sua vida. Toda boa literatura tem isso. Inclusive, um simples conto de fada. É só você perceber melhor. Uma floresta nunca é só uma floresta, um dragão nunca é só um dragão, e um castelo nunca é apenas arquitetura, sempre representa algo. E fica, então, alguns exercícios, tá bem? Primeiro, fácil. O que as 3 personagens abaixo têm em comum? Relacionem depois com calma em casa o Gandalf, o Aslan e o Kirk, que é o professor das Crônicas de Nárnia. Diggory, Kirk. Tentem relacionar o que eles têm em comum. Será que eles têm mais do velho sábio? Será que eles têm mais do herói? Será que eles têm mais, do velho sábio? Mas o que do velho sábio? O que os caracteriza como velho sábio? Por mais que a resposta seja muito óbvia, tenta, pega os livros, pega o Senhor dos Anéis, ou pode ser o Hobbit, pega as Crônicas de Nárnia, pega os 2 livros e analise ambas as personagens. Aliás, os 3, né? Gandalf, Aslan e Kirk. Aslan e Kirk estão no mesmo livro, nas Crônicas de Nárnia, que por acaso não são crônicas, né? Mas isso é um assunto para outra aula. Mas enfim, e pegue o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Então nós temos as Crônicas de Nárnia, o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Peguem esses 3 livros e analisem, comparem as personagens. Vocês vão ver que há muita semelhança, né? Fácil.
Há uma atividade, pessoal, bem interessante, mais intermediária, que é esta aqui. Eu gosto de analisar a personagem Edmundo. Ou seja, o Edmundo representa que arquétipo em si? Que arquétipo em si? Nós falamos um pouquinho sobre isso, mas de que forma ele também sofre a transformação, né? De que forma isso acontece dentro da história, que é uma história bonita. Eu acho que a história do Edmundo é a história de todos nós, porque quem nunca pecou, né? Quem nunca, poxa, entendem? Então, é algo muito humano, sabe? Edmundo é muito humano, né? Então, é interessante, né, olharmos para este personagem e enfim, né, e contemplarmos a nós mesmos. No fundo é isso, né? Ninguém quer fazer isso, mas é isso, né? E difícil. Professor, o Edmundo pode lembrar alguns discípulos, né? Os discípulos. Ah, muito bom, dá para fazer um estudo sobre isso. Né, Vanessa? Dá para fazer um estudo completo. Porque, né, negaram, depois se redimiram, né? Enfim. Pois é, São Pedro com Edmundo. Quem mais? Paulo. Paulo. Ah, Santo Agostinho também, dá para a gente comparar. São Tomé. Também pode ser comparado com Judas, que também o traiu. Até certo ponto, porque Judas foi condenado, Edmundo não foi, né? Judas não passou pelo processo de redenção. e o Pedro de Nárnia, bem próximo de São João, Também dá para comparar, sim. que seria o mais fiel, né? Exatamente. A própria Lúcia, né? Nós podemos ver a Lúcia. A Lúcia representa o quê? O arquétipo da princesa. Não só da princesa, mas da criança, né? Ao passo que ela também tem um pouco de mentora. Lúcia, aquela que carrega a luz, a portadora da luz, quando ela entra no armário, né, e abre os braços em forma de cruz. E Lúcia, ele representa o próprio Cristo encarnado. Toca o orvalho, toca a madeira. Que madeira é aquela? A madeira, quem que toca a madeira? O próprio Cristo. E nós vamos relacionando algumas coisas, né? Algumas, digamos assim, alguns personagens com... e vamos comparando, nós podemos comparar vários personagens juntos, né? Acho que a gente podia comparar também o Edmundo com Santo Agostinho, né? Porque tem toda a conversão, né? Bem legal. E Lúcia com Santa Mônica, talvez. Exatamente, né? Exatamente. Em que momento que a história oferece algo que é parado, que está mais parado? Veja que no Senhor dos Anéis, quem que vira a pedra? Vocês lembram quem vira a pedra? Qual personagem vira a pedra? Os O Sr. Túminos. Não, isso, o Senhor Túminos no Senhor dos Anéis. Os Trolls. os trolls. Então vamos comparar qual é a semelhança entre o Senhor Túminos com os Trolls. Será que eles estão representando o mesmo tipo de arquétipo ou não? De que forma? Ou vamos comparar com alguma história bíblica, vocês devem conhecer, tal qual da mulher que virou sal, uma estátua de sal. Ou podemos pegar uma história da mitologia, também relacionada com o assunto, enfim. Né? Agora, eu queria, antes de a gente terminar essa aula, tá? Eu queria só fazer um exercício com vocês. Eu não vou dar as respostas, vocês vão pensar, podem pensar durante 1 mês, 2, 3, 6 meses, 1 ano, ou a vida toda. Mas tem as 3 outras questões. Pensem um pouquinho, né, na figura do aluno em relação ao anão. Ninguém pensa nisso. É mais fácil pensar, o aluno é o aprendiz, tá? Isso é óbvio, é muito clichê. Relaciona a figura do aluno com a figura do anão. O que tem a ver o aluno com o anão? Outra, compara a vida de Cristo com a jornada do herói. É mais ou menos o que a gente já fez aqui, de uma forma bem superficial. Né? Mas eu vou explicar a vocês, a gente vai fazer uma reflexão sobre. Eu queria que vocês parassem, eu vou dar 2 minutos, tá? 2 minutos. Vocês vão se aquietar, sem nenhum barulho. Vocês vão ficar 2 minutos pensando sobre o que tem a ver a figura do professor com a figura do anão. 2 minutos sem falar nada, tá bem? Eu vou fechar minha câmera, meu áudio e voltamos em 2 minutos. Até já. Figura do professor com a figura do anão.
Mais um minutinho. Bom, vamos lá então, pessoal. Quem gostaria de falar sobre este assunto agora, levante a mão. Quem não é sobre este assunto, eu peço que baixe a mão. Quem não é sobre este assunto, baixe a mão. Beleza? Vamos falar sobre isso um pouquinho? 5 alunos, tá bem? Então fica José Miguel, Marco, a Laura, a Alice e o Miguel. O senhor Casaroto, tá bem? Vamos começar com o José Miguel. Vai lá, José. Professor, o que eu pensei dos anões foi assim, olha. Os anões, eles sempre... eles são muito persistentes na matéria deles, são muito teimosos também, mas quando eles fazem algo errado, eles tentam fazer o máximo para conseguir compensar o que fizeram. Eles não desistem nunca, eles nunca desistem, não param. E eles também, os alunos, eles têm eles têm um espírito para aprender as coisas. O anão, ele tem um espírito de minerar, cavar. O estudante, ele aprende estudando as matérias dele. E o anão, ele vai cada vez ficando mais sábio. Ele vai ficando cada vez mais sábio, minerando, aprendendo isso. E gostaria de escrever aí, o professor minera o conhecimento. E também os anões, eles também, um estudante, ele se esforça muito para conseguir aprender. Igual um ditado popular fala que as raízes do fruto, as raízes do estudo são amargas, mas os frutos são doces. Olha aqui, o anão, os alunos, eles se esforçam muito, muito mesmo, para conseguir aprender. Muito para conseguir aprender. E os anões, eles se esforçam, eles também se esforçam muito cavando. E o estudante, ele não para de estudar. Até ele chegar à exaustão, igual o anão. E é isso que eu tenho, professor, para falar. Perfeito, perfeito. Está excelente, tá? Excelente leitura, José. Meus parabéns. Meus parabéns mesmo. Você chegou muito próximo e deu o pontapé inicial. Marco Antônio? Professor, também vejo assim, né? Do professor e do anão. O anão, a gente, assim, eu vejo como uma pessoa, um ser que pega no pesado, faz aquilo, que igual assim, vai né, minera ou cultiva ou faz qualquer coisa que tem no conhecimento, né, numa forma igual o conhecimento empírico, que você tá lá. E também igual na Branca de Neve, os 7 anões. Os 7 anões viviam onde? Na floresta. Eles tinham que trabalhar naquilo lá, no conhecimento que você não conseguia aprender, mas você só vivendo. E o professor, também, para poder ensinar, ele tem que ter vivido um pouco. Tem que ter vivido, tem que ter essa experiência. Que igual eu falo, acho que não lembro se é em Pedro ou em Paulo, em alguma das epístolas, fala, né? E falo, testifico o que vi, né? Então, você tem que testificar uma coisa que você já viveu, aquilo na carne, uma dor que você já sentiu, para conseguir poder falar como que é. Uma experiência. Pronto, Marco. Excelente também. Excelente, né? Muito bom. Alice?
Professora, eu cheguei nos meus raciocínios. Primeiramente, o professor e o anão, eles têm algo que eu cheguei que foi assim: o que o anão faz? Ele extrai o minério. E o professor ele também faz isso. Ele tenta extrair o melhor de nós, ele tenta extrair o nosso conhecimento. Essa extração do minério, a gente pode pegar como uma pedra bruta, que ele vai lá e tira o diamante. Só que o professor, ele não só tira o diamante, ele molda. Então, nós também temos ali dentro o anão que pega o ferro e faz o machado. A gente tem também o professor moldando o aluno para o que ele quer fazer ou para o que é necessário. E é um direcionamento, porque o anão, ele direciona para que aquele ferro vai servir. Ele vai estar direcionando para que aquilo vai servir. Enquanto o aluno, ele vai ser moldado, ele vai ser aquilo que vai ser moldado pelo professor. E o minério, nesse sentido, seria o que é extraído do aluno. O conhecimento, virtudes, exemplos, todos que são o aluno que recebe isso e é extraído dele também. Eu também cheguei nessa conclusão aqui, o Pedro, professor. Pedro, pode falar, caso queiras falar, pode falar à vontade. Não, é isso que eu tinha pensado sobre a relação do aluno e professor. Não, professor. Ótimo, perfeito. O anão e o professor. E o anão, pronto, eu não vou emitir minha opinião, eu vou deixar vocês falarem, depois eu complemento. Senhor Casaroto, por favor. Eu? Desculpa, eu me confundi. Miguel, por favor. Desculpa, você mesmo. Tudo bem, próximo. O anão, ele tem a experiência do trabalho dele, das coisas que ele viveu, das aventuras. E o professor, ele ensina para o aluno com o que ele aprendeu com as experiências dele também, não é? Era isso. Tá, perfeito, ok. Ok, Miguel, tá bem. Laura, por favor. Professor, eu pensei em duas conclusões. A primeira é que ambos, o anão e o professor, o anão ele possui uma força corporal e o professor ele possui uma força intelectual. Então, ambos possuem força, mas um é do intelecto e outro é corporal. E ambos possuem luta. Um luta corporalmente, um luta corporalmente, e o outro luta pelo aluno, ele luta pelo intelecto, ele luta para aprender. Sim, e eu vou complementar. Nossa, vocês chegaram a uma reflexão bem precisa sobre isto, né? Olivia, pode complementar. Uma coisa que eu pensei, eu concordo com tudo que eles falaram, né? Principalmente disso de mineral, conhecimento, foi principalmente o que eu pensei. Mas escutando, eu pensei em outra coisa que é os anões, ou anãos, né? Eles têm sempre essa coisa, por exemplo, você pega os anãos do Hobbit, eles queriam voltar para a montanha e passava de gerações aquele sentimento, né? De querer reconquistar, né, assim, e é justamente isso que o professor faz, ele repassa o conhecimento aos seus alunos, para que eles, né, repassem por gerações, talvez sejam repassar para os filhos, ou como professores também, não sei, mas sempre repassam o conhecimento que já foi dado previamente, então eu acho que isso também pode estabelecer uma boa ligação. Exatamente, seria muito mais fácil se nós pensássemos entre o professor e o velho sábio, não teria nenhuma dificuldade. Mas veja, que o anão é aquele que é introvertido, na verdade ele é introspectivo, ele está na montanha, ele vai fundo, ele cava fundo, assim como o professor, a professora, deixando claro, tá? Essa figura do professor não sou eu, estou falando em geral, né? O professor tem essa missão de cavar fundo no conhecimento, para alcançar o quê? A pedra Arkin, para alcançar a sabedoria, para alcançar... Pronto, então o professor retira, assim como o anão retira lá do fundo da caverna, depois de horas e horas, porque o anão é paciente, ele fica lá cavando, minerando. Para quê? Não é porque ele simplesmente está lá fazendo alguma atividade qualquer. Não, ele está num movimento, veja, palavra movimento de novo, ele está num movimento caçando algo, minerando algo. O quê? Uma pedra, uma joia. Tal qual quando o professor também vai fundo, busca esse conhecimento, que também é uma joia.
Ao passo que a figura do aluno também pode ser uma joia a ser lapidada pelo professor. Que alegria quando um aluno que não gosta de estudar acaba estudando. A mim é um prazer imenso, né? É claro, a maioria, né? Poxa, é muito interessante quando há um exemplo de um aluno que estuda e melhora o seu estudo. Mas vocês não sabem como é uma alegria, uma emoção, um aluno que era rebelde, ou que não gostava realmente de estudar, e ele passa a estudar, ele passa a ser um intelectual, ele passa, uau, que incrível. Ou seja, transformamos aquela pedra em um valor, né? Fica como se fosse uma joia preciosa. E é uma joia que está ali assinada pelo professor. Então, o professor nunca vai esquecer aquele aluno. Assim como o anão nunca esquece, né, uma joia que, de fato, pegou na vida, né? Ou seja, conquistou aquilo, é uma espécie de conquista, não é mesmo? Então, nós temos também essa figura mais bruta, essa figura mais silenciosa, mais reflexiva, e que tem isso, né, fundo nos mistérios, né? Um bom professor não é aquele que dá todas as respostas, mas é aquele que faz com que o aluno pense, né? Assim também o anão, né? Ele está envolto de mistérios, ele está envolto de uma liturgia, ele está envolto, a casa do anão não é aberta a todos. Assim como a casa do professor, aqui representando o conhecimento do professor, também não é aberto a qualquer um. É aberto àqueles que estão prontos também para aquilo. Entendem? Então a gente pode fazer essa comparação que é muito bonita. E não é tão óbvia. Não é tão óbvia. A arma do professor, vamos utilizar uma outra palavra, ferramenta, é o lápis, não é a caneta. Que é algo meramente desprezado. Não é uma espada, igual o cavaleiro, ou igual um soldado. É um lápis, é um livro, é um papel, assim como o anão também, né? Que tem como quê? A picareta, como sua ferramenta. Também não é uma espada, precisamente. Se quer usar espada, usa machado. E a gente pode relacionar a questão do machado, né, a questão da árvore também, qual é a representação da árvore, né, a árvore cortada, depois modulada na mão do anão e se torna algo mais nobre ou, enfim, o que seria árvore, né, é também o conhecimento, é o aluno, enfim. Então, dá para fazer aqui diversas análises interessantes. E é isso, pessoal. Eu queria apresentar para vocês uma base do que seria esta camada de interpretação, a qual nós chamamos de arquétipos. E os contos de fada. É isto. Algum comentário final?